Então, pessoal, estamos de volta aí. Resolução da terceira questão. Você que caiu de paraquedas agora sabe que tem mais 2 vídeos aí para trás com resolução das questões do 31º exame da ordem. Então, vamos lá. Diante das intensivas chuvas que atingiram o estado Alfa, que se encontra em situação de calamidade pública, o presidente da República, ante a relevância e urgência latentes, edita a medida provisória número XX de 2019, determinando a abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União em decorrência do referido desastre natural. A partir da situação hipotética narrada, com base no texto constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Certo? Vamos dizer as questões agora, como eu já havia falado. A gente lê as questões, as alternativas, aliás. Lê as alternativas que já vai dar um caminho a ser seguido, né? Você já vai entendendo o que está tratando o conteúdo. Então vamos ver lá o que a questão quer especificamente. Letra A. A Constituição de 88 veda, em absoluto, a edição de atos normativos dessa natureza sobre matéria orçamentária, de modo que a abertura de crédito extraordinário deve ser feita por meio de lei ordinária de iniciativa do chefe do Executivo. B. A Constituição de 88 veda a edição de ato normativo dessa natureza em matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares, mas ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. C. O ato normativo editado afronta o princípio constitucional da anterioridade orçamentária, o qual impede quaisquer modificações nas leis orçamentárias após sua aprovação pelo Congresso Nacional e consequente promulgação presidencial. Letra D. O ato normativo editado é harmônico com a ordem constitucional que autoriza a edição de medidas provisórias que versem sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais suplementares extraordinários, desde que haja motivação razoável. Então vamos lá. Olha só, a questão em específico, ela trata sobre o quê? Ela versa sobre basicamente a competência da medida provisória de abertura de crédito extraordinário, né? Foi isso que nós pudemos ver ali em cima. Olha só, ele fala que o presidente da República, diante das intensas chuvas, ele edita a medida provisória XX de 2019, determinando a abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis. Certo? E aí a questão vem saber, e detalhe, né, fala que tem uma situação de calamidade pública. Essa questão, curiosamente, né, foi do último exame, o 31, e se encaixa bem na situação atual, né, que nós, durante essa quarentena aqui, em razão da Covid-19, estamos também no estado de calamidade pública. Então, você vê que é uma questão extremamente atual, né? Obviamente, a Chile não previa essa situação, mas acabou essa triste ironia caindo aí. Então, olha só. A questão quer saber, basicamente, se o presidente ele pode editar essa medida provisória abrindo esse crédito extraordinário em razão dessas despesas imprevisíveis, no caso específico, desastre natural, né? Que eram intensas chuvas, como disse o enunciado ali em cima. Primeira coisa, a gente tem que saber quais são as competências do presidente em matéria de medida provisória. O que pode ser editado via medida provisória? Olha só, a Constituição vai versar sobre as medidas provisórias lá no seu artigo 62. Artigo 62. O que fala sobre a edição de medidas provisórias? Ó, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Opa, olha só. Primeiro requisito para a edição de uma medida provisória é que seja um caso de relevância e urgência. Relevância e urgência. Isso já filtra bastante a atuação do presidente no que diz respeito à MP. Só poderá ser editada a medida provisória em caso de relevância e urgência, devendo submetê-las de imediato ao Congresso. Olha o que vai falar o seu parágrafo primeiro. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria. Isso está dizendo o quê? Ainda que haja relevância e urgência, se a matéria for os casos previstos no parágrafo primeiro, não poderá ser editada a medida provisória. Ok? Então, olha só. Nós temos que resolver prova com inteligência. Então, a gente vai partindo da regra para as exceções. Certo? Então, a regra é, para se editar a medida provisória, tem que ter critério de relevância e urgência.
ainda que tenha relevância e urgência, não poderá ser editada medidas provisórias que versem sobre o conteúdo do parágrafo 1º. Olha lá, inciso 1. Medidas provisórias relativas a... Aí já vamos lá para a linha D, mas já fica aqui o convite a vocês lerem o artigo 62, parágrafo 1º, que vai tratar sobre as situações em que o presidente não pode editar medida provisória. A linha D vai falar que será vedada a edição de medidas provisórias relativas a plano plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. Então, é vedada a edição de medidas provisórias que versem sobre plano plurianual, diretriz orçamentária, orçamento e crédito adicional e suplementar. Pois bem, isso é uma questão óbvia, né? Como a gente já sabe, nós vivemos sobre a égide da separação de poderes, e que compete a um poder fiscalizar e acompanhar o trabalho do outro de perto, né? Imagine só, depois de ter sido feito o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o presidente poder, por meio de medida provisória, sair assinando lá e tendo acesso a mais recursos. Não pode, né? Então, a matéria relativa ao orçamento público é vedada a edição de medida provisória. Ainda que se encaixe em situação de relevância e urgência, lembra? Primeiro critério da medida provisória, relevância e urgência. Ainda que tenha relevância e urgência, o presidente não poderá editar medida provisória que verse sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias e créditos adicionais e suplementares. Certo? Calma, eu sei que eu não terminei de ler o artigo ainda, vamos lá. Ressalvados o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Beleza? Então vamos ver o que versa o artigo 167. Quais são essas exceções? Lá no 167 vai dizer que são vedados, parágrafo 3º, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra. Opa! Então, quais situações então poderá ser feita a abertura de crédito? Comoção interna ou calamidade pública. Matei uma questão então. Olha só, a regra é medida provisória só em caráter de urgência, só em caráter de relevância e urgência. Ainda assim, é vedado a sua edição se versar sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. E o 167 vai trazer a exceção. Com exceção dos decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no 62, que é o que versa sobre a MP. Olha lá o que a questão falou. Que o Estado alfa encontra-se em situação de calamidade pública. Opa, então olha só, a questão já te entregou. Falou que eles estão em situação de calamidade pública. Então, nesse caso específico, o presidente vai poder, essa medida provisória vai poder ser regulada? Vai. Um caso excepcionalíssimo, é a exceção da exceção. Então, vocês vão ter que ler as alternativas também com inteligência. Olha só, a letra A vai dizer que a Constituição de 88 veda em absoluto a edição de ato normativo desta natureza sobre matéria orçamentária? Não, não é em absoluto. A gente já viu que tem as exceções que é cabíveis, lá no 167. Aqui, ó, no parágrafo 3º, guerra, comoção interna e calamidade pública. A letra B vai dizer, a Constituição de 88 veda a edição de ato normativo desta natureza em matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares, mas ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Não é o que versa lá, ó? O 167? Despesas imprevisíveis e urgentes. E ele traz situações, né? Guerra, comoção interna e calamidade pública. Não é exatamente o que fala a alternativa B? Atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Tudo bem? Mata uma questão, né? Vamos só ler as outras para entender por que não são. A letra C. O ato normativo editado afronta o princípio constitucional da anterioridade orçamentária, o que impede quaisquer modificações na lei orçamentária após sua aprovação? Não. Esse caso especificamente ele é uma exceção ao princípio da anterioridade orçamentária, certo? Exatamente pelo caráter imprevisível e urgente. Imagina só, você tem que esperar entrar o próximo exercício fiscal para poder implementar uma nova renda para o Estado que está passando por um período de calamidade pública, né? Não faz sentido. Se está a calamidade pública acontecendo naquele momento, tem que esperar até o ano que vem para poder liberar mais receita? Não faz sentido, né? Então a letra C está equivocada. Letra D. O ato normativo editado
é harmônico com a ordem constitucional, que autoriza a edição de medidas provisórias que versem sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento de créditos adicionais, suplementares e extraordinários, desde que haja motivação razoável. Olha o peguinho aí. Ele está dizendo que a edição de ato normativo é harmônico, que esse ato normativo é harmônico com a ordem constitucional. Aí você vai pensar assim, bom, Felipe, me parece que né? Porém, ele diz que desde que haja motivação razoável, não é motivação razoável. O texto legal traz as situações. Note que a letra B é basicamente literal, ele traz o artigo 167, seu parágrafo 3º, em sua literalidade. Lembrando que, em regra, veda-se a edição de ato normativo desta natureza. Qual natureza? Medida provisória versando sobre crédito extraordinário. É vedado, essa é a regra. Então você tem que responder a questão com inteligência. A regra é que é vedado. Tem as exceções, tem as ressalvas. Não basta a motivação razoável. Motivação razoável, esse termo aqui, remete a um entendimento subjetivo do que seria uma motivação razoável. Né? Não é assim. Nesse caso, impera-se o que está na lei. A lei traz as situações em que pode ser ressalvado essa vedação lá do artigo 62, certo? Então, alternativa certa, letra B. Certinho? Fizeram as anotações, pausa a aula, volta um pouquinho atrás, anota as informações principais, vai montando aquele seu caderninho lá, como eu falei para vocês lá na aula 1, e vamos firme aí que a gente vai para a próxima aula agora no próximo bloco.